Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos começar a assistir às aulas da apostila do volume 3. Isso mesmo, a partir de agora nós não vamos mais fazer as revisões. As revisões são sempre aulas mais rápidas que falam de toda a unidade. Agora, eu convido cada um de vocês a pegar seu material, a sua apostila, volume 3, para acompanhar a aula da prof. Nós vamos começar pela unidade, que é intitulada Brasil Império, certo? Primeiro Reinado Brasileiro. Nas nossas aulas passadas e na última videoaula que a prof gravou, a prof fez a revisão do processo de independência do Brasil. Como o nosso país se tornou um país independente em 1822. E com a independência do Brasil, nós tivemos o primeiro reinado brasileiro. Ou seja, Dom Pedro I foi coroado em dezembro de 1822 como imperador do Brasil. É sobre isso que nós vamos falar nessa videoaula, tá? Portanto, peguem o seu material, peguem a apostila do volume 3, a apostila do terceiro bimestre, para acompanhar junto com a prof essa aula. A prof vai compartilhar com vocês a minha tela, onde nós temos aqui a apostila de vocês, a prof também tem aqui, ó, Brasil, tá? Império, olha só, Brasil Império, primeiro reinado brasileiro, volume 3. Vamos lá, unidade 9. Olha só, galera, aqui nós temos a imagem de Dom Pedro I sendo coroado em 1822. Então, em setembro de 1822, a esposa de Dom Pedro I, ela assina um documento que manda para ele, porque ele estava vindo de São Paulo, conseguindo apoio para o Brasil se tornar independente, e o Brasil vai se tornar um país independente, vai conseguir se livrar de Portugal. Vai continuar com mão de obra escrava, vai continuar com a mesma estrutura, mas agora não vai ser mais uma colônia de Portugal, vai ser um país independente. Em dezembro de 1822, Dom Pedro I é coroado, então, como imperador do Brasil. Ele é um representante português, que vai ser o imperador do nosso país. Olha só. Então, aqui, já na página 3 da apostila de vocês, a gente tem aqui, ó, o período imperial é dividido em 3 momentos que a gente vai estudar. O primeiro reinado, Dom Pedro I no poder, de 1822 até 1831. Em 1831, Dom Pedro I volta para Portugal e deixa aqui o filho dele, que tem apenas 5 anos de idade, Dom Pedro II. Então, de 1831 até 1840, tá? Nós temos o período regencial. Vamos ter regentes no Brasil, que são responsáveis por Dom Pedro II, que tem apenas 5 anos de idade, quando o pai dele vai embora. O segundo reinado brasileiro começa em 1840, vai até 1889. O segundo reinado brasileiro é quando nós temos no poder Dom Pedro II, o filho de Dom Pedro I, que foi deixado aqui do Brasil com apenas 5 anos de idade. E depois, olha só, acaba assumindo o poder no lugar do pai dele, que já está em Portugal, com 14 anos de idade. Dom Pedro II torna-se imperador do Brasil. Então, nós vamos estudar o período imperial, dividido nesses 3 momentos, que nós vamos estudar no decorrer do nosso bimestre. Nós temos na página 3 um Organizando a História. O que é um Organizando a História? É como se fosse uma retrospectiva ou uma revisão do que nós já vimos lá na outra apostila, certo? Então, olha só, lá no caderno vocês podem responder essas perguntas que estão aqui. Quais reinos europeus estabeleceram colônias na América durante o século XV e o século XVI? Alguém sabe me dizer quais eram os reinos europeus que dominavam a América
no século XV e no século XVI, são dois principais países, Portugal e Espanha. São esses dois reinos que estabelecem suas colônias aqui na América nos séculos XVI e no século XVII. Então, vamos lá. Portugal e Espanha são os países mais poderosos do mundo. Depois, qual foi a primeira colônia americana a conquistar a independência em relação à metrópole europeia? Nós temos, primeiro, os Estados Unidos da América. Eles vão se tornar independentes em 1776. Eles são a primeira colônia aqui da América a conseguir se livrar da sua metrópole. E quem era a metrópole que hoje é dos Estados Unidos, né? Conhecido como Estados Unidos? A metrópole era a Inglaterra. Depois dos Estados Unidos conseguirem sua independência, tornarem-se Estados Unidos da América, nós vamos ter um país pequeno, uma ilha, chamado Haiti, certo? Eles vão ser o segundo país a se tornarem independentes aqui na América. Outras nações americanas se emanciparam ao longo do século XIX? Sim, várias nações americanas. Depois dos Estados Unidos, que é no século XVIII, aí nós temos o Brasil, o Chile, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, certo? Esses são países que também vão conseguir a sua independência no século XIX. E a número 2, para marcar a alternativa é correta. Após o processo de independência, a monarquia foi adotada como forma de governo no Brasil? Sim, nós vamos ter um imperador. Quem é o imperador? O monarca. Quem é o monarca? O rei, certo? Aí a número 2 ali, ó. A emancipação política do Brasil foi conquistada devido à grande pressão popular? Não, galera. A população mal participou do processo de independência do Brasil. Quem que organizou a independência do Brasil? As elites. Quem estava no poder. A maioria da população aqui era escrava, certo? Mal sabia ler, mal sabia escrever, continuou escrava e continuou analfabeta. 3. As cortes portuguesas tinham interesse em recolonizar o Brasil? Sim, com certeza. A corte portuguesa queria vir novamente para o Brasil, não queria que o Brasil se tornasse um país independente. Então, as alternativas corretas é a número 1 e a número 3, que é a alternativa E. Certo, galerinha? Olha só, lá na página 4, já vai falar da política e da economia do Brasil. Pois bem, o Brasil se tornou independente, mas Portugal não queria aceitar a independência do Brasil. Então, essa independência aconteceu quando? Em 1822. Portugal não aceitava que o Brasil era um país agora independente. Não aceitava de forma alguma. O Brasil teve que pagar para Portugal aceitar a sua independência. O Brasil teve que pagar, na época, 2 milhões de libras esterlinas. É a moeda da época. Essa moeda ainda é utilizada, é uma das moedas mais caras, tá? Que a gente tem notícia, é usada na Inglaterra ainda. A libra esterlina hoje está mais de R$6 cada um. Ou seja, faz a conta aí, né? 2 milhões de libras esterlinas por 6, né? Mais de 12 milhões de reais no dinheiro atual, né? Falando do valor financeiro atualmente. O Brasil teve que pagar para Portugal reconhecer e dizer, não, eu reconheço que o Brasil é um país independente. Galera, o Brasil não tinha esse dinheiro. O que ele faz, então? Ele pegou um empréstimo. A nossa dívida externa brasileira começa com o empréstimo que o Brasil fez a Portugal, certo? Então, o Brasil pegou um dinheiro emprestado com a Inglaterra para pagar os portugueses. Então, a dívida externa brasileira começa quando o Brasil não tem dinheiro para pagar para Portugal, para Portugal reconhecer a sua independência. E aí ele pega um dinheiro emprestado de quem? Da Inglaterra, que é um país, no século XIX, o país mais poderoso do mundo. No século XV e no século XVI, o país mais poderoso do mundo são os países espanhóis, né, a Espanha
e Portugal, no século XV e XVI. No século XIX, quando o Brasil torna-se independente, o país mais poderoso do mundo é a Inglaterra. E o Brasil, então, pega um empréstimo com a Inglaterra para conseguir pagar para Portugal o valor para que Portugal reconhecesse, então, a sua independência. Certo, gente? O que vai acontecer? O Brasil vai se tornar um país independente, vai continuar com mão de obra escrava, vai continuar com as mesmas estruturas, grandes extensões de terras, grandes fazendas, certo? E vai ter ainda um problema que o Brasil está envolvido, tá? Que é um conflito lá no sul, que é da província da Cisplatina. Hoje, atualmente, é o país que é o Uruguai, certo? Então, onde hoje está o Uruguai, fazendo fronteira lá com o nosso país, essa região era chamada de Colônia do Sacramento, pertencia à Espanha. Pois bem, o que aconteceu? Dom Pedro, na verdade, quem começou essa história toda foi o pai de Dom Pedro, Ele com sua esposa, pai de Dom Pedro, Dom João, e a sua esposa Carlota Joaquina, vem para o Brasil. E Dom João pega esse território, que era a colônia de Sacramento, e anexa ao território brasileiro. Toma essa região, que era dominada por espanhóis. E essa região, então, agora vai começar a fazer parte do território brasileiro. Quando ela começa a fazer parte do território brasileiro, ela se chama Província da Cisplatina, tá? Que é o Uruguai hoje. Então, essa região que era, pertencia lá à Espanha, Portugal, Dom João anexa ao território brasileiro. Só que a galera não curte isso, eles falam espanhol, eles não querem pertencer ao Brasil, enfim. A Argentina vai ajudar a galera que mora nesse território chamado Cisplatina, que é o Uruguai hoje, a se livrar do Brasil. Então começa um conflito. Brasil versus Argentina, disputando a região que hoje nós conhecemos como Uruguai. Então começa uma guerra, certo, gente? Que é a guerra da Cisplatina. Agora pensem vocês que o Brasil já teve que pagar para a Inglaterra, pegar um dinheiro emprestado com os ingleses para que Portugal reconhecesse sua independência. Além disso, tem uma guerra rolando, que tem que mandar dinheiro, desprender dinheiro. Ou seja, o Brasil está com dívidas, muitas dívidas, e gastando dinheiro onde não era para gastar, fazendo com que houvesse inúmeros descontentamentos por parte da população, porque a população continua sem condições, a população não tem as melhores condições de saneamento, de trabalho, nada. E o Brasil está gastando dinheiro com algo que não precisava gastar. Tá? Aqui, gente, tem uma imagem bem legal, que é da Quitéria, da Maria Quitéria. Tá? A história dela é muito bacana, gente. Tá? Olha só, na cidade de Salvador, na Bahia, as tropas leais de Portugal boicotaram a proclamação de 7 de setembro de 1822. Se mantiveram ligadas à metrópole portuguesa. Então, tinha gente lá na Bahia que não queria que o Brasil se tornasse independente, que estava apoiando Portugal. Assim, os brasileiros defensores da independência decidiram lutar contra os lusitanos. Quem são os lusitanos? São os portugueses que vivem aqui no Brasil. No dia 2 de julho de 1823, após o cerco marítimo de Salvador por navios contratados pelo Império Brasileiro, os portugueses foram derrotados. Então, o que a Maria Quitéria tem a ver com essa história? A Maria Quitéria queria lutar pela independência lá na Bahia, em Salvador. Só que ela queria lutar no exército. Era mulher. E nessa época, a mulher não participava do exército. O que ela conseguiu? Ela conseguiu umas roupas emprestadas do cunhado dela e ela fingiu ser um homem e foi lutar nas tropas em favor da independência do Brasil. Quando ela chegou nas tropas,
ela pegava muito bem em armas, ela lutava, ela era muito respeitada, achando que as pessoas achavam que ela era um homem. O pai dela descobriu toda essa história, foi lá e denunciou ela. Acabou com o que estava acontecendo. Só que como ela era muito boa, o exército deixou ela ficar, não mandou ela embora. Tá? E ela conseguiu com que as mulheres pudessem participar. Então, ela comandava uma parte do exército formado por mulheres. O pai dela nunca aceitou o que ela fez, deserdou ela, né? Disse que ela não podia fazer isso de forma alguma. Ela não teve mais contato com o pai. Na época, o Dom Pedro I, que era imperador do Brasil, ele escreveu uma carta para o pai da Maria Quitéria, pedindo para o pai da Maria Quitéria perdoar ela. Porque, afinal de contas, ela estava lutando pela independência. Mas nem a carta de Dom Pedro comoveu o coração do pai dela. Tá? Ela não teve mais contato com o pai. Depois, ela foi deserdada. Depois da morte do pai, ela tentou voltar onde a família morava para conseguir parte da herança, enfim, porque depois ela viu umas situações bem difíceis, mas ela não conseguiu mais, acabou desistindo. Mas foi muito importante a participação dela e das mulheres aí lutando pela independência do Brasil, certo? Então, no Brasil estava acontecendo inúmeros problemas. Tinham tropas e aliados de Portugal no Brasil que não queriam que o Brasil se tornasse independente. Tá? O Brasil adquiriu dívidas por conta da independência porque teve que pegar um dinheiro emprestado. O Brasil estava envolvido numa guerra com a Argentina, disputando a região da Cisplatina. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E mais uma coisa aí, galera. Dom Pedro I começa a escrever a primeira Constituição do nosso país. Então, preste atenção agora. Preste atenção, tá? Nessa parte da videoaula que é muito importante. A Constituição é a lei máxima do nosso país. Nela constam todos os nossos direitos e todos os nossos deveres, né? A Constituição é a lei máxima. Todas as leis que nós temos, leis trabalhistas, tudo está dentro da Constituição. Uma lei que é escrita ou em um município ou um estado brasileiro, que não está na Constituição ou que diz ao contrário do que fala a Constituição, ela é tida como uma lei inconstitucional. Não tem validade. Tá? Então, a primeira Constituição do Brasil, o primeiro conjunto de leis da nação brasileira foi de 1824, quando o Brasil era agora um país independente. Essa Constituição deu um maior problema. Primeiro, Dom Pedro I, que declarou a independência do Brasil, que era o imperador, ele era popular. Porque, afinal de contas, o Brasil tornou-se independente e ele é o imperador, então ele era popular. A galera gostava dele. Por mais que o país estivesse enfrentando problemas, por mais que o Brasil, na sua independência, teve apoio só de 3 estados brasileiros, havia uma pobreza no país, havia desigualdade no país, havia um enfrentamento lá com um conflito ligado à Guerra da Cisplatina, havia dívidas que o Brasil fez para conseguir ter o reconhecimento. Mesmo assim, Dom Pedro era muito bem visto na sociedade, até 1824. A popularidade de Dom Pedro durou 2 anos só, de 1822 a 1824. Por quê? Em 1824, então, pensou-se em fazer a Constituição brasileira, as leis. Então, Dom Pedro I chamou representantes de todas as províncias, de todos os estados brasileiros, para compor essa legislação. Só que, chamando representantes de todos os estados e de todas as províncias, deu um problema. Porque tinha uma galera que era liberal, que queria mudanças, que não queria escravidão, que queria algumas mudanças no país, que queria que Dom Pedro I seguisse as leis, né? E que não fosse autoritário, que não comandasse o país sozinho, certo?
Dom Pedro não gostou nada disso, porque ele era autoritário, ele queria comandar o país sozinho. Então, o que ele fez? Ele dissolveu, mandou todo mundo embora, literalmente, e não teve mais representantes para construir a Constituição, para fazer essa lei. O que ele fez? Ele chamou pessoas da sua confiança, pessoas que iam escrever o que ele queria, e essas pessoas escreveram a Constituição. Ou seja, não teve participação popular. A Constituição, ela foi outorgada, quer dizer que ela foi imposta na sociedade, não foi discutida. Ninguém discutiu essa Constituição, vamos fazer desse jeito, ou vamos fazer daquela outra forma. Não houve discussão para essa Constituição. Ela foi imposta, ela foi outorgada. Certo, gente? Então, vamos lá. Por essa razão, a Constituição que estava sendo discutida se tornou popularmente conhecida como Constituição da Mandioca. Tá? Por quê? Só quem tinha direito ao voto é quem tinha 150 alqueires de mandioca, ou seja, grandes proprietários de terras. Certo, galera? Ou seja, um alqueire corresponde a 2,40 hectares de terra. É muita terra. Só os grandes fazendeiros participavam da política. Só eles tinham esse direito. Então, essa Constituição ela foi outorgada, ela foi imposta por Dom Pedro I, certo? E beneficiou quem? Quem foi beneficiado nessa história toda? Os grandes fazendeiros, quem tinha terra, eles foram beneficiados. A maioria da população mal sabia o que estava acontecendo. E a Constituição de 1824, ela determina que o regime no Brasil é uma monarquia, ou seja, tem um rei. E esse poder passa de pai para filho. É um poder hereditário. Monarquia, quando eu tenho rei. Hereditário, quando passa de pai para filho. Ou seja, nessa Constituição também determina que Dom Pedro I, que é o monarca, que é o rei, certo? Tem todos os poderes. Então, a Constituição fala que existem 4 poderes. Legislativo, executivo, judiciário e o poder moderador. Olha só, legislativo, legislar, fazer as leis. Vereadores, deputados estaduais, deputados federais, tá? Executivo, executa, coloca a lei em prática. Prefeitos, governadores, presidentes. Judiciário, fiscaliza, são os ministérios públicos. Vão fiscalizar se essas leis que foram feitas pelo legislativo, colocadas em prática pelo executivo, realmente estão acontecendo. E o 4º poder não existe mais. Esse 4º poder que existia nessa Constituição dizia que Dom Pedro podia fazer o que ele quisesse, ou seja, dar total poder para o imperador. É como se todos os outros poderes não existissem, certo? Uma coisa que é importante, o voto aqui é censitário, ou seja, é determinado pelo valor que se ganha. Voto censitário. Mulheres não votam, tá? Só votam homens maiores de 21 anos que tenham terra, que tenham poder financeiro. O restante está excluído da vida política, certo? E os senadores, eles estão no poder de forma vitalícia. O que é estar no poder de forma vitalícia? Para sempre. Até morrer. Igual o imperador. Certo? O Brasil foi dividido em 18 províncias, como se fossem 18 estados, né? Olha só, eleições censitárias, direito de voto concedido de acordo com a renda. Eles tinham que ganhar mais de 100 mil réis por ano para conseguir participar do processo eleitoral. Então, gente, 1824, primeira Constituição da história do nosso país.
Essa Constituição foi outorgada, ela foi imposta por Dom Pedro, e nela dizia que Dom Pedro tinha todo o poder, porque tinham 4 poderes nessa Constituição: legislativo, executivo, judiciário, e o 4º poder, que é o poder moderador, que diz que Dom Pedro pode fazer o que ele quiser. Nessa Constituição também está falando que mulheres não podem participar da política, que as eleições são censitárias, ou seja, de acordo com a renda das pessoas. Nessa Constituição fala que, além disso, os senadores têm poderes vitalícios até a morte, certo? Outra coisa que diz essa Constituição também é que determina que o Brasil é uma monarquia, tem um rei, e essa monarquia é hereditária. Certo, galerinha? Então, da nossa aula de hoje, ficamos por aqui, tá? Vou deixar uma tarefa para vocês, certo? Que é o interpretando documentos, né? E aqui você faz a história e a gente corrige na nossa próxima videoaula, certo? Um beijo no coração de cada um de vocês.